Será que existe uma fórmula mágica para a gente descobrir o que é verdade e o que é mentira? E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje nós vamos conversar sobre verdades e mentiras. Como é que a gente faz para a gente definir o que é verdade e definir também o que é mentira para a gente? Antes da gente falar desse assunto, eu quero pedir para você dar uma olhadinha se você está inscrito aqui no nosso canal. Caso você não esteja, já vai lá, se inscreve, também deixa o seu like no vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque assim você ajuda a gente a chegar em mais gente. E também dá uma olhadinha aqui embaixo na caixa de informação, onde eu deixei os links para você acessar o nosso Instagram, onde a gente tem postagens diárias lá que vão te ajudar bastante no teu despertar. E também dá uma olhadinha no nosso site, nas nossas terapias, tem os nossos contatos aqui, caso você tenha interesse em fazer alguma terapia com a gente, que inclusive a gente pode te ajudar até mesmo nesse assunto que eu estou falando aqui nesse vídeo. Agora vamos falar sobre o assunto que é verdade, o que é mentira. Será que existe uma verdade absoluta? Será que existe uma forma da gente descobrir o que é realmente verdadeiro e o que não é? Esse vídeo está sendo feito também por causa de um comentário que uma pessoa fez aqui, né? E a gente sempre está observando os comentários de vocês para a gente escolher os temas que vamos falar aqui. E tem alguns vídeos meus que tem muitas visualizações e que tem muitos comentários também. E isso me inspirou a fazer esse vídeo porque teve uma pessoa que me disse que aquilo que eu estava dizendo no meu vídeo era mentira. E na verdade, no vídeo eu estava contando uma experiência que eu vivi, coisas que aconteceram comigo, estava dando o meu ponto de vista sobre algo e estava ali contando o que eu acreditava que tinha acontecido comigo naquela situação. E essa pessoa alegou que o que eu estava dizendo era uma mentira, porque provavelmente ela pensa de uma forma diferente, ou talvez ela não tenha compreendido o que eu quis expor, explicar ali naquele vídeo. Mas por que isso acontece? Porque que nesse mesmo vídeo tem lá uma ou duas centenas de comentários positivos das pessoas dizendo: nossa, que legal, adorei o seu vídeo, compreendi, e eu também penso assim, ou eu também sinto assim, nossa, isso me esclareceu, eu tinha esses sentimentos e eu não tinha conseguido ainda identificar o que era e você me ajudou a esclarecer. E tem outras pessoas que vão lá dizer que eu estou mentindo, ou vão lá dizer que não tem nada a ver o que eu estou falando, vão dizer que eu estou dizendo um monte de bobagens no vídeo. E por que será que isso acontece? Eu vou explicar aqui também o meu ponto de vista, obviamente, porque que muitas pessoas se identificam muito com uma coisa e outras pessoas acham que não estão se identificando e até pedem o seu tempo e vão ali, né, reclamar, brigar, xingar, ofender aquela pessoa que está falando. Isso acontece muito na internet, porque aqui as pessoas não estão cara a cara, né? Então é muito mais fácil elas irem lá e xingar alguém e de repente, se der ruim, elas apagam, elas bloqueiam a pessoa e acaba ficando por isso mesmo. Então dá uma coragem tremenda, né, pra gente ir lá e ficar falando coisas negativas para as outras pessoas. Mas por que algumas pessoas podem se identificar tanto com uma coisa e outras não? Como que uma pessoa pode dizer que uma situação é mentira e a outra dizer não, isso é verdade, isso realmente acontece? É porque tem um fator muito importante que a maioria das pessoas não leva em consideração, que é a experiência própria, que é a experiência de vida de cada pessoa, que são os valores de cada pessoa. Então é óbvio que se eu estou contando uma história, né, eu estou contando do meu ponto de vista. Eu estou contando aquilo que eu vivi e como eu signifiquei aquilo que eu vivi. E outra pessoa, olhando a situação de fora, ou se ela tiver vivido a mesma situação, pode ser que ela signifique de uma forma completamente diferente. E não significa que uma que disse X e a outra que disse Y, que a X está falando a verdade e a Y está falando mentira, ou o contrário, vice-versa. Significa apenas
que essas pessoas tiveram experiências completamente diferentes de vida. E também pode significar uma outra coisa que é muito importante e que a maioria das pessoas não vê. Quando algo incomoda a gente, significa que a gente tem daquilo dentro de nós. Então, se eu estava ali contando uma experiência minha, né, e eu disse uma coisa, por exemplo, positiva sobre aquilo, e aquela pessoa que foi ver, ela tinha uma visão negativa sobre aquilo. E ela faz questão de ir lá me xingar, me ofender, dizer que eu sou uma mentirosa, que eu não estou falando a verdade, e que ela que sabe, e não sei o quê. O que significa para essa pessoa que se ofendeu tanto, que ela se inflamou de uma tal forma, que uma coisa que ela não gostou, não acreditou, que não interessa para ela gastar a sua energia para ir lá criticar, reclamar, xingar e ofender aquela pessoa? Significa que aquilo tocou dentro dela de alguma forma. Que aquilo é algo para o qual ela precisa olhar. E se não tivesse acontecido aquela situação negativa, se ela não tivesse sido provocada, cutucada por aquele vídeo que ela viu, ela não olharia para isso. Só que as pessoas costumam fazer o exato oposto. Elas vão lá e combatem aquilo, xingam, e elas não percebem que aquilo é algo que está dentro do ser delas, do coração delas. Elas não se perguntam, por que eu me ofendi com aquilo? Por que o fato daquela pessoa estar falando, tem tantas pessoas falando esse tipo de coisa, e por que o fato daquela pessoa estar falando me incomodou tanto que eu tenho que ir lá e xingar e ofender aquela pessoa? Se eu não gostei, por que eu não simplesmente falo, nossa, isso aqui não serve para mim e vou embora? É porque houve algum incômodo dentro da pessoa. Só que ela não quer perceber que aquele incômodo que foi causado nela é algo interno dela e que ela precisa trabalhar em si mesma. E aí ela vai combater o outro, ou seja, ela nunca vai resolver aquela situação. E o que vai acontecer? Vão acontecer mais situações onde vai aparecer aquela mesma história, aquele mesmo problema, talvez comece a aparecer na família dela, o filho começa a pensar daquela forma, o filho começa a fazer aquilo que ela acha deplorável. E aí ela vai ter que lidar com isso de forma mais próxima. E ela pode continuar pensando que isso é uma coisa que ela tem que combater fora. Ao invés dela pensar por que isso me incomodou tanto. Por que o fato dessa pessoa pensar diferente de mim me incomoda tanto? Por que eu preciso ofender essa pessoa? Isso é uma coisa que o universo usa para trabalhar com a gente o tempo todo. Ele usa esses pequenos conflitos, porque se estiver tudo certinho, tudo andando redondinho, a tua vida tiver, né, uma linha reta, tudo de bom, você não vai prestar atenção naquilo que você precisa resolver, que você precisa mudar. Então esses conflitos vão aparecer. Aquilo que eu estava dizendo no vídeo, para mim, é uma verdade. É uma verdade absoluta, porque eu vivi, eu senti, eu passei por tudo aquilo, e eu posso contar a minha experiência sobre aquele caso. Aquela outra pessoa, ela pode ter passado, pode ter vivido, pode ter tido a mesma experiência, só que ela pode ter visto de uma forma diferente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que duas pessoas estão indo andar de teleférico. Só que uma adora, né, altura, coisas radicais e tal, e a outra morre de medo de altura. Você acha que essa experiência é uma experiência legal ou é uma experiência ruim? Depende. A verdade para um vai ser diferente da verdade do outro. Aquela pessoa que morre de medo de altura, ela pode, da mesma forma que ela pode sentar ali e tá com muito medo, mas de repente ela superar esse medo que ela tem, ela conseguir quebrar esse medo e ficar muito feliz e falar, nossa, o passeio foi muito legal. Aí aquela outra pessoa que gosta de altura, mas ela gosta de esportes radicais, e o teleférico é chatinho, né? Aquele negócio devagarzinho e tal. Ela pode dizer que é uma experiência ruim. Viu só como eu consegui fazer com que você, com certeza você pensou inicialmente que a pessoa que tinha medo de altura ia falar mal, e a pessoa que gostava da altura ia falar bem.
Mas eu consegui inverter a situação, porque depende do ponto de vista de cada pessoa. Então, se aquela pessoa foi ali naquele lugar alto para vivenciar uma experiência, para ela tentar romper um trauma que ela tinha, ela com certeza vai ter uma experiência positiva, se ela conseguir fazer aquilo. Nossa, olha, eu achei que eu não ia dar conta, mas eu consegui subir lá e eu fui. E isso é positivo para mim. Enquanto a outra que achava que ia adorar, ela pode não ter gostado. É da mesma forma como a pessoa que tem medo de altura poderia dizer: eu odiei porque eu passei muito medo, eu estou passando mal, eu nunca mais quero passar por essa experiência. E a outra que gosta de altura pode ter falado: nossa, as paisagens eram lindas, estava muito legal, adorei. Então você pode ver que a mesma pessoa, tendo um ponto de vista diferente, ela pode mudar completamente a opinião. É por isso que eu já falei em outros vídeos aqui, tô repetindo de novo, a verdade muitas vezes ela é relativa. Então eu posso dizer, por exemplo, que uma coisa vermelha é vermelha, que uma coisa azul é azul. E se outra pessoa vier e falar que a coisa vermelha é verde, tá errado, é mentira, né? Então tem algumas coisas que dá para você definir como verdade e como mentira. Coisas que têm relação com a sua experiência pessoal, elas não podem ser determinadas como verdade ou como mentira, porque elas dependem da sua experiência. Então, a partir de agora, quando você vê alguém contando uma experiência, né, você jamais diga para essa pessoa que ela está mentindo por você não ter o mesmo sentimento em relação àquilo. E talvez se você tiver esse ímpeto, se você sentir que você deve fazer isso, talvez você precise olhar aí para dentro de você. Porque talvez você tenha dificuldade de ser contrariado, você seja uma pessoa muito intolerante, que não quer aceitar a opinião das outras pessoas, não quer aceitar o mundo como ele é, não quer aceitar que existem divergências. Talvez você seja uma pessoa que apostou todas as suas fichas em uma coisa e você está tão agarrado naquilo que se alguém disser que teve uma experiência negativa com aquilo, que você está tão agarrado, você não vai aceitar, você vai querer destruir aquela pessoa porque você não quer perder a sua esperança, que você agarrou toda a tua esperança, colocou naquilo ali. Então existem milhares de pontos de vistas quando se trata de experiências, de sentimentos, de sensações, porque cada pessoa, mesmo que você pegue irmãos gêmeos que viveram muitas coisas praticamente iguais, eles vão significar situações de formas diferentes. E para um, a mesma situação pode ser verdadeira e para o outro ela pode ser uma mentira, ela pode ser legal ou ela pode não ser legal. Então observe esse tipo de coisa, porque muitas vezes o que a gente está combatendo lá, aquela pessoa com quem a gente está batendo, discutindo, gritando, xingando, né, que a gente faz questão de destruir, significa que aquilo está sendo colocado pelo universo no nosso caminho para que a gente aprenda alguma coisa. E enquanto a gente não aprender, essa situação vai ir se agravando mais, vai chegar uma hora que você vai ter que lidar com isso na marra. E às vezes pode ser com uma situação muito ruim, muito delicada, muito chata, como eu falei lá, né? De repente você tem uma opinião e o seu filho dentro da sua casa, que você que educou, ele vai ter a opinião divergente. E aí você vai ser obrigado a lidar com isso. Não dá para lidar com isso xingando o seu filho, batendo no seu filho, gritando com ele, expulsando ele de casa. Você vai ter que lidar de alguma outra forma. Ou seja, você vai ter que aprender a lidar com os sentimentos que estão aí dentro de você para que você possa resolver essa situação. Então, em tudo que você perceber uma divergência, que você perceber uma dor, que você perceber um sentimento negativo seu, olhe para você primeiro antes de criticar o outro, porque dessa forma você vai conseguir resolver isso aí dentro de você. E aí o outro vai poder falar o que ele bem entender e isso não vai te afetar mais. Você não vai perder o seu tempo, a sua energia tentando combater o outro. Você vai estar bem consigo mesmo e isso vai bastar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui se vocês já passaram situações desse tipo. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Não esqueçam também de compartilhar, que essa é a nossa energia de troca. E depois deem uma olhada também lá no nosso site para vocês conhecerem as nossas terapias e para que vocês possam entrar em contato
e também tratar esse tipo de coisa. Nós fazemos tratamentos aqui com o reset quântico, com a reparação essencial, para que você possa solucionar esses problemas. Talvez você não consiga ressignificar, mudar isso sozinho, mas nós estamos aqui para ajudar vocês nesses casos, tá bom? É só chamar lá no WhatsApp ou no Telegram que a gente vai ter todo o prazer em te atender, tá bom? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!